Olá, boa noite a todos. Sou Felipe Genari aqui daqui para fora. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso evento, onde a gente vai falar bastante sobre bolsas de estudos. Acho que para muitas dos alunos e famílias se preparando conosco, não basta só passar na universidade. É importante passar, conseguir bolsa de estudos. E acho que uma parte muito importante do nosso trabalho é entender o objetivo de cada família e até mesmo antes de começar um projeto, sabe, já dar um panorama das chances que esse estudante teria de conseguir ou não, né, bolsas. Então hoje aqui vai ter bastante informação. Eu vou falar sobre o processo seletivo, vou entrar bem a fundo nessa parte de bolsas, explicar como que vocês podem se preparar para se tornar melhores candidatos e trazer um pouco do contexto de como o nosso trabalho ajuda no todo, mas principalmente nessa parte de bolsas. No final, eu vou responder as perguntas de vocês. Fiquem super à vontade, pessoal, para utilizar o chat ou o Q&A, né, para fazer, né, tirar essas dúvidas ao longo aqui da apresentação, para fazer as perguntas ao longo da apresentação. A ideia é que eu responda no final aqui, tá? Para quem ainda não nos conhece ou está começando a acompanhar aqui para fora agora, nós somos uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para os processos de graduação no exterior. Muitos alunos ao longo desses anos, inclusive eu fui um deles, fui estudante daqui para fora. O nosso foco é exclusivo em graduação. Hoje a gente tem a maior base de dados do Brasil, então mais de 40 mil applications enviadas, muitos resultados que nos ajudam bastante, né, a tomar as decisões sobre seleção de faculdade, sobre bolsa de estudos, né, aprovações nas principais universidades dos Estados Unidos, Europa e do mundo todo. Um time com muitos profissionais, muitos que se formaram fora e tiveram essa vivência, né, de fazer faculdade fora, que têm experiência, que conhecem do assunto. E aqui algumas das faculdades, né, mais renomadas que a gente teve alunos aprovados. Ah, Resultados mais recentes também, nos últimos 3 anos, nas faculdades americanas, principais aprovações, e também faculdades canadenses e na Europa. Hoje a gente entende bem o que as faculdades esperam dos estudantes, né, e a ideia é trabalhar com cada um deles para encontrar as melhores opções, né, não só do ponto de vista acadêmico, mas também financeiro, que a gente vai falar bastante aqui, mais algumas aprovações que a gente teve em faculdades europeias, né, nesses anos. Tá? Ah, Um ponto quando eu mostro esse slide, quando eu converso, né, com os estudantes, com as famílias, muitos me perguntam, mas será que o meu filho, ou será que eu teria chance de passar numa universidade? E para isso, pessoal, a gente tem um mapeamento de perfil que a gente faz com os estudantes. Eu até coloquei agora aqui no chat, vocês respondem algumas perguntas, nota, áreas de interesse, preferências pessoais, que você já faz extracurricular, quais países que você tem em mente. E a gente tem uma primeira ideia das chances de cada um, tá? Aqui tem um pouco da cara dessa avaliação. Depois, nossa equipe entra em contato por WhatsApp com o feedback de onde vocês estão bem, onde a gente acha que vocês podem evoluir. E aí, muitas famílias agendam uma conversa individualizada conosco, onde a gente explica melhor essa avaliação e também tira as dúvidas de vocês e como o nosso programa pode ajudar. Para quem ainda não fez, eu super recomendo, tá? O link está no chat. Depois eu coloco no final aqui de novo, mas salve esse link, faça essa avaliação, ela é 100% gratuita e dá uma primeira ideia de onde cada um está. Então, o processo seletivo, pessoal, ele vai ser avaliado em algumas frentes. As universidades vão considerar, né, primeiro a parte acadêmica, média geral de notas, do nono até o terceiro ano do ensino médio. Em alguns países pode ser dos últimos 3 ou dos últimos 2 anos. São necessárias algumas provas também, principalmente para quem pensa nas universidades americanas. E algumas universidades europeias são avaliadas também o SAT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Na Europa, especificamente, o processo não é tão padronizado, ele varia muito se a faculdade é pública, privada, e algumas universidades podem exigir provas específicas, né, do país ou daquela universidade. Teste de proficiência, para qualquer faculdade que o curso for em inglês ou for no idioma local da faculdade, eles vão exigir um teste. Os mais comuns, TOEFL, IELTS, Duolingo, a prova de Cambridge. Enem, para quem quer estudar em Portugal, um acesso direto para as faculdades, e para quem não tem cidadania e quer estudar em Portugal, né? Para quem tem, aí tem que fazer o exame nacional lá. Algumas faculdades canadenses, por exemplo, UBC, Toronto e algumas na Europa também avaliam o Enem como parte do processo. Vocês já devem ter ouvido falar que o processo seletivo é holístico, então eles avaliam o candidato como um todo. Nos critérios pessoais, analisam cartas de recomendação, 2 ou 3 cartas de professor e coordenador, atividades extracurriculares, que é tudo que o jovem desenvolve fora do currículo obrigatório da escola, tá? Aqui, tudo que você faz pode ser considerado.
né? E essas atividades elas são importantes porque é a partir da experiência e vivências nelas que vocês vão ter base sobre o que vocês vão colocar nas redações. Para cada universidade que o aluno se candidata, normalmente vai ter pelo menos uma redação, tem algumas que tem duas, três, quatro ou mais, redações pessoais com temas revelados com bastante antecedência, tá? Por fim, em algumas universidades é exigida uma entrevista, geralmente com um ex-aluno brasileiro que se formou, né, daquela universidade. E para quem está pensando nos cursos artísticos, cinema, música, atuação, arquitetura, design, muita universidade vai exigir um portfólio ou até mesmo uma audição, né, por vídeo. Ah, essa parte aqui do processo, para essas faculdades mais artísticas, pode ser uma das etapas mais importantes do processo seletivo. Tá? Como vocês veem, né, são várias etapas. Fui de uma forma bem ampla aqui, é só para dar um contexto. A gente sempre fala bastante do processo seletivo nos eventos, assim vocês vão entendendo melhor. Grande parte do nosso trabalho é ajudar os alunos aqui a encontrarem as faculdades que vão valorizar o que vocês têm de melhor e ao longo dos anos de preparação ir trabalhando nos pontos que são mais importantes porque você tem, né, em mente os seus objetivos. Tá? Agora, entrando já, né, mais no tema aqui de hoje, que é essa parte de valores de faculdades e bolsas de estudos. Sempre que a gente fala de valores aqui na Daqui para Fora, eu estou considerando as despesas de aula, moradia e alimentação nas universidades. Como vocês podem ver, esses valores eles variam bastante. Não é só por conta da qualidade, a localização, se a faculdade é pública ou privada, até mesmo o curso, tudo isso, pessoal, pode influenciar nesses valores aqui. Como eu falei, moeda local, valor anual. Falando um pouquinho aqui primeiro sobre a Europa, tem sido né, um destino que tem crescido bastante de interesse, né, dos nossos alunos, famílias, não só pela qualidade acadêmica, mas pelo bom custo-benefício. Quando a gente olha só a parte de aulas, existem opções da Europa, né, nos locais onde a gente atua, que começam a partir de 800 euros no ano, né? E aí, pô, divide por 12, acho que não vai ter nenhuma faculdade privada aqui no Brasil que vai ficar, né, nesses valores. Então, existem opções interessantes. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Aqui tem o ranking, né, dessas faculdades, no Times of Higher Education, que é a principal, um dos principais institutos aí que fazem esses rankings globais de faculdades. Para vocês terem uma ideia, só tem uma brasileira nesse ranking entre as top 300, que é a USP. Nessa primeira coluna tem o custo anual para quem não tem cidadania europeia. E na segunda, para quem tem. Muitas pessoas me perguntam: se eu tenho cidadania europeia, posso ter benefício? Sim, tem muitos locais, né, por exemplo, as faculdades de Portugal, onde você tem uma distinção bem grande, né, nessas públicas para quem é cidadão, você paga menos. Tem alguns locais que não têm distinção, por exemplo, as faculdades públicas na Itália, as universidades da região de Andalucia, na Espanha, onde fica a Universidade de Sevilha, né? Então, existem opções bem interessantes e não necessariamente aqui para chegar nesses valores que a gente está mostrando, você precisaria de bolsa, é o valor para quem já é aprovado. Tá? Quando a gente olha os outros países, principalmente Estados Unidos, Canadá, realmente não tem faculdades que partem desse valor, mas tem as bolsas de estudos. Aqui, os tipos mais comuns de bolsa que as faculdades oferecem: mérito acadêmico, necessidade financeira, bolsa por mérito artístico e bolsa por mérito esportivo. Tá? Eu vou entrar a fundo nessas três primeiras. As bolsas esportivas a gente não, né, orienta e trabalha mais com esse tipo de bolsa na daqui para fora. Para quem tem interesse, vou explicar brevemente, né? Essa bolsa é concedida pelo treinador daquela modalidade. Você tem que ser um atleta de altíssimo rendimento, né? Normalmente alguém que é federado, que vai competir pelo menos em nível estadual, mas até em nível nacional ou internacional. Aí o país que mais tem esse tipo de possibilidade é nos Estados Unidos. Bolsas por mérito acadêmico. Ah, os principais pontos, né, que vão ser considerados: notas escolares, né, do estudante, como eu falei nos últimos 4 anos. Tem muita universidade que faz uma combinação, né, das notas escolares mais as notas de prova daquele aluno, seja do SAT, em alguns casos do teste de proficiência. Então, isso é muito comum. O que que vocês têm que ter muita atenção quando estão, né, avaliando e procurando essas bolsas por mérito? Tem universidade que você é considerado, né, para bolsa ao aplicar. Então, só de aplicar para a faculdade, automaticamente eles vão olhar suas notas e vão considerar, né, para bolsa por mérito. Por exemplo, a Universidade de Toronto tem diversas bolsas por mérito parciais
que ao você aplicar, você já é considerado. Tem outras bolsas onde você vai precisar de uma application específica. Então, são duas coisas separadas: uma candidatura para a universidade e uma outra candidatura e application para a bolsa de estudos. Tá? Tem que ter muita atenção quando tem essa application específica, porque podem exigir, né, podem, muitas vezes vai exigir pontos específicos, redações. Muitas vezes a data de application para a bolsa é diferente. A gente teve um aluno no ano passado que se preparou conosco e o primo dele estava fazendo o projeto, preparação, estava fazendo isso sozinho. O nosso aluno teve uma bolsa de US$ 12.000 e o primo dele não, sendo que o primo tinha notas mais altas. O que que aconteceu? Naquela faculdade, o prazo para envio da candidatura era em janeiro, mas eles tinham um prazo prioritário para a bolsa no dia 1º de dezembro, e o primo dele, né, não sabia. Então tem que ter muita atenção, principalmente quando tem application específica. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de alunos que tiveram bolsas por mérito, né, ao longo dos últimos anos. Ah, por exemplo, eu sei que essa bolsa aqui, que a Ana Beatriz conseguiu em Duke, a bolsa que o Bruno teve na Universidade de Kentucky, que foram as mais altas, e a da Catarina em DePaul foram todas bolsas específicas que você tinha que ter uma application à parte, né, redações. Se eu não me engano, da Ana teve até entrevista. O segundo, né, tipo de bolsa são as bolsas por necessidade financeira. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é quais são essas universidades. Normalmente, pessoal, faculdades de nível acadêmico muito alto, em que todos os alunos que são aprovados nessa universidade já têm um mérito acadêmico muito alto. E aí, se eles fossem dar bolsa por mérito, todo mundo ia conseguir, por isso que eles vão avaliar essa capacidade financeira. Alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, MIT, Stanford, Columbia, Notre Dame, dentre outras aqui. O que que é muito importante, pessoal, para que você seja alguém que de fato possa pleitear esse tipo de bolsa, você precisa demonstrar realmente que você precisa para a universidade através de um documento que se chama CSS Profile, onde eles vão considerar principalmente a renda do pai e da mãe, né, mas o patrimônio também é considerado, quantidade de independentes, e aí a universidade vai calcular o que eles chamam de EFC, que é o quanto essa família poderia contribuir, né, com o valor da universidade. Então acho que é importante frisar que não necessariamente a família tem que passar por né, por necessidade para conseguir essa bolsa. O tipo de aluno que normalmente vai conseguir, né, e vai melhorar nesse tipo de bolsa são alunos que têm notas muito boas, né, escolares, que são esses que vão conseguir competir nessas faculdades principais, mas que também têm currículos fortes dentro de sala, fora de sala de aula, que têm extracurriculares relevantes. Porque, normalmente, para passar nessas faculdades muito seletivas, todo mundo está competindo, tem um mérito acadêmico alto, então o que vai te diferenciar é muito essa parte fora de sala de aula. E aí, é super relevante que vocês entendam essa diferença de need blind e need aware. Quando uma universidade ela diz que ela é need blind, significa que primeiro ela quer avaliar se o aluno tem potencial para ingressar na universidade e depois ela vai avaliar o quanto aquela família pode pagar. Algumas universidades que são need blind para alunos internacionais, né, Harvard, MIT, Yale, ah, Notre Dame se tornou recentemente e mais algumas outras aqui. E tem as faculdades que são lead aware, onde elas vão avaliar o candidato e ao mesmo tempo, avaliar o quanto aquela família poderia pagar. Geralmente, faculdades que têm uma quantidade menor de bolsas disponíveis, e aí elas vão ser mais seletivas de como elas vão, né, dividir esses recursos. Então, em teoria, nas need aware, o quanto você pode pagar vai ser, né, muito, vai influenciar muito nessa decisão das universidades. O que que acontece bastante, os alunos acabam se confundindo e errando um pouco aqui. Bom, se eu preciso de bolsa, eu vou aplicar para Need Blind e Need Aware vai ser mais difícil. Não necessariamente. Tem algumas universidades que são Need Aware, mas que a gente olha e percebe que para algum determinado perfil específico de aluno, elas tendem a ser muito generosas, né, nas bolsas de estudos. Temos casos também de faculdades Need Blind, mas que a gente olha, putz, às vezes um aluno por ano consegue uma bolsa mais generosa nessa universidade. Tá? Então não entre nesse senso comum que Need Blind vai ser mais fácil de conseguir, Need Aware, né, é mais difícil que não necessariamente. Vai depender também bastante de cada faculdade, qual que é o histórico de bolsas que eles têm. Aqui alguns exemplos, né, de alunos nos últimos anos que obtiveram esse tipo de bolsa. Se vocês entrarem depois na nossa página de eventos e entrarem, né, em entrevista, a gente teve uma entrevista bem legal com
com a Ana Paula, mãe do Wesley. Na nossa feira de universidades, também fica na nossa página de eventos. Tem a Marina contando da experiência dela no MIT, a Carol falando de Harvard, elas também contam um pouquinho de como foi o processo antes de ingressar. Por fim, as bolsas por mérito artístico. Esse tipo de bolsa, pessoal, ele vai ser para alunos que estão mirando em cursos artísticos. Então é muito comum eu ter alguém me perguntando: eu, né, sou muito bom em música, mas eu estou querendo estudar engenharia. Eu poderia pleitear uma bolsa por mérito artístico? Não, porque essa bolsa ela vem do departamento de música, de cinema, então você tem que estar indo estudar aquela área que você planeja. Trouxe alguns exemplos de cursos: cinema, design, arquitetura, moda, outros, né, animação, atuação, música. Todos esses cursos, né, você poderia conseguir uma bolsa por mérito artístico. Essa bolsa ela vai ser concedida através da análise do seu portfólio, né, ou audição, né, para cursos como atuação, música. Então, aqui, para quem está mirando nessas áreas, eu até gosto de fazer um paralelo, é como se fosse a parte esportiva, né, que o treinador avalia o seu nível técnico, aqui vai avaliar as suas habilidades dentro dessa área. Então, muito importante você começar a investir esse tempo com antecedência. Você não vai conseguir montar um portfólio super forte de cinema 2 meses antes de aplicar para a universidade. Então, começar a desenvolver essas habilidades ao longo dos anos, né, do ensino médio, ou até já a partir do ano do ensino fundamental, pode ser importante para chegar lá na frente e conseguir construir um bom portfólio. E aqui, alguns exemplos, né, de alunos que conseguiram bolsas por mérito artístico nesses últimos anos. Bom, muita gente me pergunta, né? Então, pô, preciso estudar fora, quero melhorar as minhas possibilidades aqui de bolsa de estudos, o que que eu posso fazer? Então, né, vou trazer aqui para vocês os principais pontos que você pode evoluir. Primeira dica que eu daria para quem está mirando em bolsa, precisa de bolsa alta: ter boas notas. Quando a gente olha, é o principal filtro que mais universidades vão avaliar. E eu digo isso porque eu tenho alguns alunos que às vezes, né, as notas não estão tão boas, mas pô, começa a colocar muito tempo nas atividades extracurriculares porque acha que isso vai compensar as notas. Geralmente, pessoal, as bolsas mais generosas, o primeiro critério de avaliação vai ser a nota da escola. Então, começa tentando evoluir ao máximo dentro disso. Quando a gente olha, né, currículo ou as notas escolares, tem algumas matérias que podem ter um peso maior dentro da sua média ponderada. Geralmente as matérias têm uma carga horária mais alta, então começa a partir delas, mas se dedique para as notas, porque para quem precisa de bolsa, especialmente quer ganhar nas bolsas mais altas, suas notas vão importar, né, e vão fazer total diferença. Depois, as provas, então o SAT ou as provas específicas em que as universidades pedem, eu diria que depois de notas costuma ser o segundo ponto, tem, né, uma influência maior em você conseguir algum tipo de bolsa ou não na universidade. Tem algumas faculdades que podem até conceder bolsas especificamente baseado em resultado de prova, apesar de ter mais essa combinação. Os essays, tem muita universidade que para você se candidatar, por exemplo, tem faculdades no Canadá que você não precisa de redação, mas quando você aplica para uma bolsa específica, você precisa. Aquelas applications específicas, muitas faculdades vão olhar, né, os seus textos e as suas redações e vão exigir redação para bolsa de estudos. Então, esteja preparado, entenda quais são esses temas, comece a pesquisar com antecedência, conhecer muito bem a faculdade que você está aplicando, as suas razões, do porquê o curso que você quer fazer, né, ajuda a ter uma redação mais coerente com quem você é. Para os alunos pensando em cursos artísticos, como eu falei agora há pouco, não dá para deixar para a última hora para você começar a desenvolver essas habilidades. Tem que começar a trabalhar com antecedência no portfólio, né, nas audições. E por fim, as atividades extracurriculares, em linhas gerais, né, não é que você, na grande maioria dos casos, vai conseguir uma bolsa a partir dela, mas, por exemplo, para quem está mirando em faculdade muito seletiva e que dá bolsa por necessidade financeira, a extracurricular pode te ajudar a entrar na universidade. Então, no fim das contas, né, para você conseguir a bolsa por necessidade, lá você tem que passar primeiro e o extracurricular, né, pode ser um ponto relevante para fazer com que você seja admitido. Tá? O que que a gente percebe nesse contexto para que você consiga construir, né, esses pontos e dar certo lá na frente? Não adianta nada você ter notas muito boas, ter excelentes extracurriculares, mas na hora de escolher as faculdades, né, mirar em universidades que não conseguem bolsa de estudos ou não naquele tipo de bolsa que você precisa. Tá? Então, fazer uma pesquisa muito boa, entender se aquela faculdade oferece bolsa para alunos internacionais,
ter referências, entender se tem, né, como eu mencionei, um application específico com datas, né, anteriores ao application da universidade. Tudo isso é de extrema relevância. Já vi muito caso aqui, pessoal, de aluno que, não, eu vou tentar aplicar primeiro, vou esperar chegar as respostas depois, e aí não vai tão a fundo na pesquisa de bolsas e aplica para a faculdade que nem tinha chance de conseguir. Então, normalmente, a universidade, já com a resposta de admissão, vai te dar o quanto de bolsa você recebeu, tá? Então, invista um tempo na seleção de universidades, montem uma lista equilibrada, né, para ter para aumentar, realmente maximizar as chances de bolsa de estudos. E para que vocês consigam desenvolver, né, muitos daqueles pontos que eu mencionei aqui, né, então, ter boas notas, se preparar com antecedência, desenvolver boas extracurriculares, começar a preparação para um projeto cedo é super relevante. Ainda mais para quem precisa de bolsa de estudos, né? Então, não deixem para a última hora, né? Por exemplo, as provas, o SAT, e outras provas, vocês já conseguem fazer muitas vezes antes do terceiro ano do ensino médio. Você pode fazer, né, mais de uma vez, pode combinar notas. Então, a antecedência aqui para você construir um currículo forte, ela é de extrema relevância nas bolsas de estudos. Quero trazer algumas oportunidades, algumas possibilidades aqui para vocês e exemplos, né, de faculdades que oferecem bolsas. Nesses exemplos aqui, todas elas, essas universidades, não oferecem bolsas por mérito para estrangeiros, apenas bolsas por necessidade financeira. Então, como eu tinha falado lá atrás, né, algumas dessas mais famosas. Aqui alguns exemplos de faculdades, né, Emory, NIU, Rochester e Vanderbilt, que oferecem tantos bolsas por mérito quanto por necessidade financeira para estrangeiro. Então, isso é um pouco mais incomum, né, nas faculdades de fora, nas faculdades americanas. Geralmente elas têm um tipo ou outro. E alguns exemplos de faculdades que oferecem bolsa por mérito e que qualificam nós latino-americanos para pagar como se fosse um residente do estado, né? USF, Texas Tech e University of Oklahoma. Então existem oportunidades bem interessantes aqui, né? Mais das opções nos Estados Unidos. Alguns exemplos também de bolsas de estudos na Europa. Então, alguns exemplos de faculdades que têm bolsas por mérito, né, das próprias universidades. E o que a gente vê em alguns casos também são estudantes que pesquisam instituições específicas, né, e que ofertam essas bolsas. Então, o Instituto Francês, né, o Goethe-Instituto da Alemanha. Então, existem algumas oportunidades bem interessantes onde você aplica para essa bolsa desse instituto e que pode te ajudar. Normalmente são bolsas seletivas, tá, onde vai ter uma grande quantidade de candidatos, mas pode ser uma possibilidade adicional aqui também. Algumas dicas mais práticas aqui, né, na hora que a gente está falando, né, sobre bolsa e como vocês começam a alinhar nessa pesquisa. Acho que, primeiro de tudo, é muito importante a família, né, ter um teto de investimento pré-estabelecido até onde vocês podem chegar. Tá? Então, se você aqui é aluno, ou se tem muita gente conectada, às vezes você é estudante, quer aplicar, ainda não conversou com a sua família, tenha uma conversa de forma bem transparente, entenda até onde é viável chegar, você também pai, porque isso é um ponto de partida muito relevante. Se você sabe, né, que a bolsa que você precisa é extremamente generosa, e aquela faculdade não tem um histórico, putz, fica difícil essa chance de aplicar talvez para essa, de conseguir uma bolsa, ela vai ser mais difícil, então, né, você sabe que você tem que montar uma lista e não depender somente daquela universidade. Muito importante na pesquisa, sempre saber se aquela oportunidade que você está pesquisando é aplicável para alunos internacionais. Então, sempre procura aqui Opportunities for International Students. Já vi muitos casos de aluno, né, super animado com alguma bolsa, vou aplicar para essa bolsa aqui, mas quando viu ou não se atentou que era só para o aluno local. Então, tem que sempre saber se nós nos qualificamos como aluno internacional. Muitas vezes, quando vocês entram no site das universidades, vocês não vão encontrar todas as informações. É muito comum as faculdades terem lá, não aplica, tem essa bolsa, mas não terem critérios pré-definidos, não terem muitas informações se de fato ela é viável para você. Uma dica, né, hoje com tanta gente tem informação de internet, rede social, procura se tem brasileiro que está estudando lá, converse com eles. Muitas universidades hoje têm a Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros, e muitos dos brasileiros estão tentando, né, difundir o nome da faculdade. Então, conversando com eles, você vai saber, talvez, né, preciso de uma bolsa integral, essa faculdade oferece, tem um histórico, é viável, não é? E como eu falei lá atrás, pesquisa para saber se tem uma application específica para bolsa, se você é considerado automaticamente. Sempre muita atenção se tem prazo prioritário também, né, para quem, né, aplica com antecedência. Então, se você precisa de bolsa, sempre saiba que talvez você tenha que aplicar antes do que um aluno que não está mirando em bolsa.
E claro, né, nós aqui da Daqui para Fora a gente conhece muito, né, sobre esse assunto, é uma das etapas mais importantes aqui do projeto para muitas das nossas famílias, né, dentro do nosso programa de candidatura. Então, com certeza, podemos apoiá-los bastante, né, nessa jornada. E aí, antes de abrir para as perguntas, eu quero explicar um pouquinho como funciona o nosso trabalho em linhas gerais, mas principalmente essa parte de bolsa de estudos. Os nossos programas de preparação, pessoal, eles iniciam a partir do nono ano do ensino fundamental. Essa fase, para quem está, né, no nono, primeiro, segundo ano, ou décimo primeiro, para quem está numa escola internacional, a gente foca muito na construção do currículo desse aluno para chegar mais bem preparado no ano de candidatura. Então, aqui a gente vai ajudar muito o aluno nesse investimento de tempo, quais extracurriculares fazer, como desenvolver um bom perfil extracurricular que melhor combine com quem você é. Hoje, muitos dos alunos nessa etapa estão indecisos em relação à área de interesse. Então, a grande maioria dos alunos, na verdade, começa essa preparação indeciso ou muda de ideia no meio do caminho. A gente tem uma parte que a gente chama de orientação de escolhas acadêmicas, ou antiga orientação vocacional, né, da minha época, da época dos pais aqui, e que é para ajudar esse estudante a se conhecer melhor, quais áreas, quais, né, possibilidades combinam melhor com ele. Se você faz essas escolhas lá na frente, né, desse curso que você tem ideia, é interessante ficar no país que você planeja estudar, dá para você voltar aqui para o Brasil, então a gente quer que os alunos façam escolhas mais conscientes. Ajudamos, traçamos metas de notas, ajudamos na performance acadêmica, né, como conseguir planejar os estudos junto com as extracurriculares, além de começar a preparação para as provas com antecedência, e para os alunos artísticos, né, se envolver com as habilidades que vão ser necessárias, né, para o portfólio lá na frente. Quando você chega no último ano, no ano de candidatura, né, no terceiro ou 12º ano, a gente começa o programa de candidatura, que vai ajudar você a se organizar ao longo desse ano, o que fazer, quando, por quê. Orientamos na seleção de faculdades, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. A gente segue com a preparação para as provas, além de trabalhar em todos os aspectos envolvidos do application. Redações, pesquisa de prazos, pré-requisitos, né, todo o trabalho de envio dos portfólios para os alunos artísticos, terminar, finalizar esses portfólios, adaptar para cada faculdade, além das pesquisas dos prazos, do pós-admissão. Então é um processo que vai do início ao fim e tem uma equipe que fica aqui para apoiá-los ao longo do período universitário. Tá? Fui bem breve aqui, né, para quem quiser depois entender melhor, vale uma conversa individual aqui conosco. Aqui tem o exemplo da Bruna, que estuda em Colômbia, e a equipe Daqui para Fora que acompanhou ela nesse projeto. Então, cada jovem trabalha com uma equipe multidisciplinar, né, que cuida de cada uma dessas fases. Como eu falei, a gente tem um curso preparatório para o SAT, ah, mentora de preparação que cuida das extracurriculares, orientadora de application, estrategista que faz a pesquisa de faculdades, orientador de redações. E a gente tem a Gabi Ribeiro, que é uma psicóloga que trabalha aqui conosco. Temos percebido nos últimos anos os alunos cada vez mais sobrecarregados, muita coisa para, né, conciliar, às vezes um pouco confusos com o que que é urgente, o que que é prioridade. Então, quando precisa, a Gabi pode apoiar aqui também. E como eu falei, eu quero só trazer aqui como que a gente faz a seleção, né, das universidades. Então, para considerar, né, e montar uma lista, a gente vai entender muito bem o perfil desse aluno, quais são suas notas, as suas atividades extracurriculares, as suas preferências, né? Quero estudar numa faculdade muito grande, menor, quais são os valores de família, né? Não adianta você estar numa boa faculdade que não tem nada a ver com aquele estudante ou com o que a família, né, gostaria que, né, que tem valores pessoais de família do que ele, né, do que imagina que estudante deve viver. Consideramos, é claro, o orçamento planejado e as oportunidades de bolsa. E essa primeira etapa aqui a gente avalia antes do início do projeto. E para fazer recomendações, a gente vai considerar a experiência do nosso time, dos nossos alunos, mas principalmente a base de dados que a gente tem. Normalmente, essa seleção de faculdades vai acontecer entre março e agosto, setembro do ano de candidatura, então no ano que o aluno, né, vai aplicar terceiro ano do ensino médio. Depois que a gente tem tudo isso mapeado, a gente vai apresentar uma primeira lista de faculdades, geralmente uma lista até menor, com algumas opções, onde a gente vai trazer as informações gerais das faculdades, ranking, nota, tem bolsa, não tem, informações para esse aluno conhecer mais sobre a faculdade, pesquisar. É claro que os estudantes também podem trazer as opções que eles pesquisaram. Essa fase aqui também eu diria que os pais acabam participando bastante. O estudante tem um tempinho para avaliar e depois a gente tem uma segunda conversa onde ele vai passar para a gente o que ele gostou, o que não gostou de cada uma. A partir dessa segunda conversa, aí a gente monta uma segunda lista, geralmente maior, já conhecendo melhor esse aluno. E quando a gente apresenta as faculdades, não só a gente vai dar essas informações gerais, mas a gente calcula as chances de aprovação que o estudante tem. E aqui é comparando
com a nossa base de dados e os alunos que aplicaram em anos anteriores. Então, ó, tem essa universidade aqui que eu tive 20 alunos que aplicaram no ano passado. 10 passaram e 10 não passaram. Deixa eu entender como que você está em relação a esses alunos para entender quais são as suas chances de aprovação. E é claro que aqui a gente considera também bolsa, porque pode ter uma universidade que eu olho para ela e falo assim, olha, ela é super segura para você passar, mas não basta passar nela, você precisa de uma bolsa de 50%. E aí pode ser que aqui torne com que essa faculdade para conseguir a bolsa seja muito competitiva. Tá? Então tem muito dado, muito conhecimento e a ideia realmente é ter certeza que os alunos façam, né, as decisões mais assertivas. Tá? Aqui um exemplo, só para ilustrar de como a gente usa, né, a nossa base de dados. Então, para cada aluno que aplica em cada ano, eu vou ter, né, se ele recebeu bolsa ou não, qual que era a média escolar, quanto tirou no SAT, quanto tirou no teste de proficiência, que curso que ele está fazendo. A gente dá uma nota também para o tipo de extracurricular esse aluno teve. Então, a gente vai imputando esses dados e cada vez mais a gente consegue ter uma precisão maior, né, nas possibilidades de cada estudante. Tá? Aqui, né, como a gente faz o caminho na hora de escolher a universidade. Então, se a faculdade está acima do orçamento da família, eu vou avaliar se ela tem bolsa ou não. Se não tiver, trago isso para a família. Se tiver, vou entender qual que foi o tamanho de bolsa que a gente já viu, os pré-requisitos, né, e se tem chance de chegar no teto planejado. Alguns dados aqui também, nos últimos 3 anos, 60% dos nossos alunos tiveram algum tipo de bolsa de estudos. A grande maioria das bolsas foram parciais. A redução média foi, né, de US$ 18.000 por ano, mas como eu mostrei em alguns slides atrás, todos os anos a gente tem sim alguns alunos que conseguem bolsas que cobrem, né, todo o custo da universidade. Tá? Pessoal, antes de abrir aqui para as perguntas de vocês, a gente está cada vez mais querendo, né, conhecer todos aqui que estão assistindo, né, os nossos eventos. E aí, para isso, eu acabei de lançar um pequeno questionário aqui para vocês. Algumas perguntas, colégio, o ano que você está, para qual país ou quais países você tem mais interesse de estudar, se você já tem uma área né, de preferência específica, se seu foco vai ser só aqui no Brasil ou no exterior, está em dúvida. Então, se vocês puderem responder em um minutinho aqui, e depois eu abro para as perguntas, é bem importante, assim cada vez mais a gente consegue fazer eventos mais direcionados para quem está nos acompanhando. Tá? Eu vou dar um minutinho aqui para vocês e daqui a pouco já abro para as perguntas. Bom, muito obrigado, pessoal. Bastante gente respondeu. E aí, só para finalizar, né, muitas pessoas entraram ao longo aqui da apresentação, então, para quem quiser ter uma ideia melhor das chances de estudar fora, né, de quais são as suas possibilidades, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil, vocês respondem algumas perguntas, nota área de interesse, né, preferências pessoais, a gente tem uma ideia de onde vocês estão, né, e quais são as suas chances. Nossa equipe entra em contato por WhatsApp, dando esse feedback. E aí o próximo passo é agendar uma conversa individualizada aqui conosco. Essa conversa, além de, né, tirar as dúvidas gerais, contextualizar a sua avaliação das suas chances, a gente entra mais a fundo no nosso trabalho e aí a gente consegue entender também quais dos nossos programas se encaixam melhor nos objetivos, nos seus objetivos. Né? Quero convidá-los também já para os nossos próximos eventos. Então, né, agora no dia 7 a gente vai ter uma live de como se organizar para se candidatar nas faculdades no exterior. Então, como conseguir equilibrar tudo que tem que ser feito. No dia 12 a gente vai falar um pouquinho da flexibilidade acadêmica das faculdades americanas. Né? Para quem não conhece lá, você pode começar a faculdade como indeciso, mudar de ideia, se formar em duas coisas ao mesmo tempo. E para muitos alunos que a gente percebe que ainda estão muito incertos e querem estudar, pode ser um caminho interessante. E no dia 14/8 a gente vai contar, né, a estratégia que a gente utilizou com alguns alunos na hora de se candidatar de faculdade fora, dar exemplos aqui específicos. Então, eventos legais. Esse evento também vai ficar, depois vocês conseguem voltar e acessar, tanto na nossa página de eventos, ou para quem é de uma escola parceira daqui para fora, no Universe Connection. Tá? Aqui os nossos contatos. E vamos lá começar a responder as perguntas aqui de vocês. Deixa eu. Uma pergunta que chegou aqui no Q&A, anônima: ter cidadania portuguesa e italiana diminui as tuitions fees das faculdades europeias? Foco na Itália, Alemanha e Suíça. Sim, e muitas das faculdades públicas europeias, eles vão ter
um tuition diferente para quem é cidadão e para quem não é. Então, né, pode sim ajudar bastante, né, e trazer algumas opções bem interessantes. Tem alguns locais que não fazem distinção, faculdades públicas da Itália, faculdades da região de Andalucia na Espanha, mas muitas fazem. Eu vi aqui que o Rafael e a Sofia perguntaram em relação aos serviços do nosso trabalho. Pessoal, para quem quiser ter uma ideia dos valores, seria legal vocês entrarem em contato individualmente, porque hoje a gente tem muitos programas diferentes. Eu tenho alunos, por exemplo, que iniciam a preparação no nono ano, ah, que vão fazer o curso preparatório para o SAT, que vão mirar em faculdades que fazem um curso artístico e depois tem portfólio, e mirem em 16 faculdades. E eu tenho alunos que começam no último ano, que já tem um local muito direcionado, que não, né, não vai precisar fazer o curso de SAT e miram em quatro. Então tem uma variação grande, mas sabendo, né, onde que o aluno está no contexto, a gente consegue passar qual seria o programa específico para aquele estudante e passar um panorama mais preciso aqui para vocês. Então, se puderem, né, fazer a avaliação de perfil, ou até mesmo mandar uma mensagem aqui para nossa equipe falando um pouquinho mais de onde que está o aluno, então dá para a gente passar uma estimativa mais precisa. O Milton perguntou se a gente auxilia no processo de obtenção de financiamento para faculdade, para universidades americanas. Milton, financiamento a gente não tem tanto esse conhecimento. Eu sei que a gente já teve alguns alunos cidadãos americanos que tinham a cidadania americana que aplicaram para o financiamento, isso a gente já auxiliou, mas para quem não tem, é um processo bem complexo porque você precisaria de um co-signer, né? Uma pessoa um americano que assinasse para você, então fica um pouco mais complexo, né? Então, para alunos brasileiros internacionais a gente já não tem. O Kaique, né, perguntou aqui, para quem tem certeza que vai querer se candidatar para as faculdades de fora, os vestibulares aqui ainda têm alguma relevância? Kaique, depende do país que você está pensando, que você tem em mente, né? Por exemplo, as faculdades americanas, a maioria não vai considerar. Agora, faculdades canadenses e algumas na Europa, o Enem ele pode ser avaliado como parte do processo seletivo. Essa avaliação nas universidades de lá, geralmente, não é que nem a nossa avaliação do Enem, sabe? Que só a nota vai fazer com que você ingresse na faculdade. Tem algumas que é só um pré-requisito que você precisa ter feito uma prova que dê acesso ao vestibular aqui do Brasil. Mas vale sim você considerar, principalmente se tiver, né, Canadá e, e Europa em mente. Uma pergunta aqui anônima: é possível conseguir bolsas full ride nas faculdades americanas, né, da Itália e Reino Unido? Se sim, quais seriam? Sim, né, muitas faculdades americanas dão bolsa full ride. Dá alguns exemplos aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Talvez tenha até chegado aqui depois. Aqui alguns exemplos de universidades em que nós já tivemos alunos que conseguiram bolsa full ride. No Reino Unido, se eu não me engano, Oxford, eu sei que e Cambridge, cada uma tem uma bolsa full ride por ano, então ela é mais complexo, mas daria para conseguir. Eu acho que seriam as únicas que eu sei onde é possível, mas extremamente, né, seletivas. E aqui alguns outros exemplos de universidade onde você pode conseguir uma bolsa full ride nos Estados Unidos, né? Então todas essas aqui, né, é possível, tá? Os outros países que você mencionou, deixa eu ver. Na Itália, das nossas universidades, eu não me lembro aqui se a gente já teve algum aluno que conseguiu bolsa full ride por lá. Nas universidades públicas, você tem um custo super acessível, então, né, mas eu não lembro em faculdades italianas a gente né, de algum aluno nosso ter conseguido alguma bolsa full ride. Pergunta excelente, acho que aqui do Denis, de muitos alunos e famílias nossos que antes estão, né, em um cenário aqui político americano um pouco mais inseguros. Denis, assim, o que a gente viu primeiro na prática, depois como a gente tem feito isso, tem avaliado as situações. O, o- os Estados Unidos, né, acho que foram 8 dias que o visto parou, né, eles fecharam os novos agendamentos de vistos. Então, claro que isso gerou muita insegurança para as nossas famílias aqui, dos alunos que estavam nesse processo. Depois que retomou, foi tudo muito rápido. Todos os nossos alunos conseguiram agendar e a gente não teve nenhum problema com vistos. No momento também a gente não teve nenhum aluno que perdeu bolsa, que teve, né, nada de que mudou.
Dito isso, é claro que isso gera uma certa insegurança nas famílias, então tinha alguns casos de alunos que só estavam mirando nos Estados Unidos e que agora estão considerando também aplicar para uma universidade canadense, algumas outras também na Europa. Mas a gente está bem confiante de como as coisas, né, não impactaram ainda nenhum dos nossos estudantes, de que isso vai, né, sim, realmente não vai acontecer lá na frente, mas o que a gente tem feito é, né, ampliado as possibilidades para alguns alunos e famílias que estão mais inseguros e também aplicado para alguns outros países, tá? Mas na prática, pelo menos por enquanto até agora, né, não afetou nenhum dos nossos estudantes. Há bolsas específicas para para artistas. Tem as bolsas por mérito artístico, né? Então, onde você vai aplicar para a universidade, eles vão avaliar o seu portfólio e sim você pode conseguir. Então, existem bolsas específicas para artísticas, para artistas. Meu filho está cursando High School Senior Year. O que é necessário para validar os anos cursados no exterior para fazer a universidade aqui no Brasil? Tá, então eu acho que você, né, ao voltar aqui para o Brasil, você tem que levar né, o seu histórico aqui para o MEC, né, e para fazer uma convalidação do que foi feito lá. Então, como a gente não a gente foca no daqui para lá, né, eu não sou tão especialista, na verdade, não somos especialistas nessa volta. Talvez seja legal falar com algum tipo de agência de intercâmbio mais focado nesse ponto, mas já tive vários alunos que fizeram, que fazem ou fizeram intercâmbio, se formaram por lá, depois voltaram, né, e estavam em preparação conosco e conseguiram fazer essa validação. Tá? Então, acho que é só um processo burocrático, tal, tem importante ver com antecedência, mas eu acho que é extremamente viável e possível. Eu estou mais interessada, a Maria Paula perguntou, né, em fazer faculdades na Europa. Seria mais difícil do que conseguir no, nos Estados Unidos? Maria Paula, não necessariamente, assim, eu acho que sempre que alguém me pergunta onde é mais fácil, é mais difícil, sempre vai depender, Maria Paula, da universidade. Tem universidades, né, na Europa que vai ser difícil de passar, tem faculdades que vão ser mais fáceis de passar, assim como nos Estados Unidos. Qual que é um ponto de atenção muito importante, pessoal, para as faculdades europeias? Como eu mencionei lá no processo seletivo, lá o processo não é tão padronizado, pode variar de faculdade para faculdade, pode variar, né, de curso para curso. E aí tem algumas universidades, alguns países onde o nosso currículo brasileiro por si só não é suficiente para você aplicar direto. Por exemplo, no Reino Unido, na Holanda, nós temos um ano a menos de ciclo básico escolar do que eles têm lá, então eles consideram que o ensino médio, o Enem, por si só, não é suficiente para aplicar direto. Então a gente só tem que ter muito essa atenção, né, a cada questão de cada universidade específica, a cada país e ver se você cumpre esses pré-requisitos. Esse é o ponto da Europa. E aí, é claro, se você está mirando em cursos em inglês, não é toda a universidade que ela vai oferecer, né? Então tem que ter atenção aqui. Tá? Mas em linhas gerais, Maria Paula, é muito mais uma questão de universidade do que um destino específico. O que você acha sobre as faculdades da Flórida? Pergunta anônima. Olha, tem universidades excelentes por lá. É, eu diria que a Flórida, quando a gente olha o contexto americano, ela é interessante porque ela, né, você olha algumas das faculdades públicas de lá, elas têm um bom custo-benefício versus qualidade. E o que eu vejo aqui dos nossos brasileiros, eu vejo dois perfis. Ou alunos que querem muito para lá e adoram porque, né, vai ser mais similar ao Brasil, o clima mais parecido, e tal. Ou pessoas que geralmente não querem ir para lá justamente porque querem, né, ter uma experiência bem diferente do que já tem aqui. Mas eu acho que existem excelentes opções. Muita gente perguntando sobre os custos da assessoria, pessoal. Como eu falei, é legal vocês fazerem essa avaliação, porque varia muito, muito mesmo, assim, de quem começa no nono ano para quem começa no terceiro ano. Então, eu tendo uma referência, né, a gente tem uma referência de vocês, dá para a gente passar bem preciso. E não é, né? Deixa eu até voltar a compartilhar aqui os nossos contatos. Tanto fazendo a avaliação de perfil, ou até entrando em contato aqui conosco e falando, né, o ano que tá, mais ou menos o que tem em mente, dá para a gente passar uma estimativa mais precisa. Tá? Então, deixa eu deixar aqui de novo, depois eu até coloco aqui no chat. Pode mandar uma mensagem para nossa equipe. Quem fica no nosso WhatsApp é a Luísa. E para quem quiser muito entender essa parte de valores, pode entrar em contato, fala, Luísa, é meu filho ou minha filha, ou eu tô nesse contexto e, e eu queria saber os valores da assessoria. E perguntaram também, né? Deixa eu voltar aqui nessa pergunta, desculpa, pessoal. Acho que a pergunta foi, né, para quem não tem uma boa condição financeira.
Nós temos um programa de bolsas de estudos da nossa assessoria, da nossa consultoria, que ela é direcionada para alunos de escolas públicas ou alunos bolsistas em escolas particulares que não teriam condições de, né, de ter uma assessoria individualizada. O programa para esse ano ele já passou, mas ele abre no ano que vem. Então a gente divulga amplamente aqui nas nossas redes sociais. Então fiquem atentos para quem, né, se qualificaria. A gente faz todo um processo seletivo, mas é uma oportunidade bem legal e cobre todos os custos, né, da nossa consultoria. A participação em Olimpíadas Científicas conta como atividades extracurriculares ou elas só importam se você ganhar medalha? Excelente pergunta também. Uma atividade extracurricular, tudo que você faz, pessoal, ela pode sim e vai ser considerada. Então, uma participação, ela já conta. Agora, é claro que vai ter um peso muito maior se você tiver algum resultado, conseguir algum tipo de medalha, algum resultado relevante. Então, sempre quando vocês pensarem em como que as faculdades avaliam as atividades extracurriculares, eles vão entender quanto tempo que o aluno se envolveu com aquela extracurricular. Foi um mês antes de enviar a candidatura ou teve uma recorrência? Foi por anos? Qual que era o seu grau de protagonismo, envolvimento com aquela extracurricular? Você era um participante? Você tinha uma posição de liderança? Como que você contribuiu para, né, para essa extracurricular? E, e aí o que muitas universidades gostam também, né, essa extracurricular tinha algum tipo de relação com seus interesses futuros? Até porque muita faculdade pergunta isso, né, na sua redação, sua carta de motivação, né? Fale de alguma experiência que você teve que me explique do porquê que você quer estudar engenharia, arquitetura, tá? Então eu olharia bastante aqui dentro desse contexto. Pergunta sobre bolsa full ride em Portugal. Não sendo muito transparente aqui, eu não tive ainda alunos que conseguiram bolsa full ride por lá. O que eu já tive, né, o que eu sei dos estudantes aqui que miram em Portugal, se você tem a cidadania europeia, tem um custo-benefício bem interessante, ah, mas não sei aqui de bolsas full ride por lá. Se eu terminar meu ensino médio esse ano, eu ainda consigo pegar o finalzinho do senior year nos Estados Unidos, mesmo já formado por aqui? Eu acho que, né, você poderia fazer, se formar aqui e depois fazer os 6 meses de lá. Ah, mas eu acho bem importante entender, né, qual seria o seu objetivo em fazer esses 6 meses de lá. Por exemplo, se você está pensando em se candidatar, né, esse ano, se você já está se planejando para isso, esses 6 meses de lá vão servir só como uma experiência pessoal, eles não vão interferir em nada, né, na sua candidatura. Então, até para quem pensa em fazer intercâmbio, a gente né, se você quer muito fazer um intercâmbio, né, estudantil, primeiro entender qual que é o seu objetivo nesse intercâmbio, né? Poxa, eu preciso melhorar meu inglês, eu não falo inglês. Puxa, o intercâmbio pode ser super relevante. Não, eu quero fazer o intercâmbio porque eu vou conseguir uma bolsa melhor. Putz, não necessariamente. O que vai fazer você ter uma bolsa melhor é ter boas notas e bem no SAT. E temos muitos alunos que às vezes não fizeram intercâmbio e conseguem isso. Então é muito importante entender qual que é a sua motivação do intercâmbio. E se for nesse caso, né, como eu falei, você não vai conseguir utilizar ele muito para o application, a não ser que você faça um gap year e aí aplique no ano seguinte. Outra pergunta excelente aqui da Heloísa, né? Fazer intercâmbio antes de prestar para a faculdade fora ajuda nas chances de passar? Mais uma pessoa perguntou sobre isso aqui também sobre bolsa. Ah, então vamos lá. Vou explicar de forma bem objetiva, né? O que que vai fazer você entrar numa melhor faculdade fora, ter mais chances? Boas notas, ir bem no SAT, ter boas atividades extracurriculares, escrever boas redações. É isso que as faculdades vão avaliar em linhas gerais, né? Quem entra em faculdade fora. Como que o intercâmbio pode ajudar? Como eu falei, se você não tem um bom nível de inglês, poxa, aí o intercâmbio vai te ajudar a melhorar o nível de inglês, pode te ajudar a ter melhores resultados. Ele pode te ajudar a ter experiências interessantes, sabe, vivências legais que se tornem boas relações, então nisso ele pode te ajudar. Mas é muito mais nessa parte subjetiva, em linhas gerais, do que na parte objetiva. Então eu digo isso porque eu já vi alguns alunos que às vezes, né, pô, tava num colégio super bem acertado, tinha notas muito boas, tinha um bom nível de inglês, já estava fazendo muita coisa, e aí no último semestre decide sair desse colégio, vai fazer um intercâmbio, às vezes cai lá numa escola que nem era tão boa assim, aí quem vai ter que escrever a sua carta de recomendação é o coordenador daquela escola, que não te conhece tão bem, e aí você deixou de fazer, né, de perdeu a carta de recomendação do seu coordenador aqui que já te conhecia, então
Entendam muito por que vocês querem fazer o intercâmbio. Uma alternativa bem legal são aqueles intercâmbios de meio de ano, onde você passa, né, 3, 4 semanas dentro de uma universidade. Eu diria que essa experiência até se assemelha mais para quem do que um intercâmbio regular de 6 meses ou um ano, principalmente nos casos de família. Então, sempre muito importante entender, né, não necessariamente o intercâmbio vai ajudar. O José que perguntou, né, ele falou que já terminou o ensino médio, está em Angola e gostaria de fazer, né, as universidades com uma bolsa de estudos e vai tentar conseguir uma bolsa esse ano. José, você pode sim aplicar, né, fazer o gap year, aplicar no final do ano. Né? Então você termina os seus estudos, se prepara para o ano e aplica no ano seguinte. E a gente já teve casos sim, de alunos que conseguiram uma bolsa nesse gap year. Se eu ficar no ensino médio museu, isso pode me ajudar a conseguir uma bolsa? Como eu mencionei, se você melhorar o seu perfil acadêmico, sim, né? Mas o principal ponto é o que você vai construir mais importante do que aonde você está. Minha filha ganhou uma medalha na OBA, mas ela não quer cursar, né, algo relacionado às ciências. Isso pode ser utilizado na aplicação para cursos artísticos? Sim, você pode listar os seus reconhecimentos, né, o que você teve, mesmo se algo não está 100% relacionado com a área que você vai estudar, tá? Mas eu diria que você vai ter um peso maior, né, das atividades se tiver uma relação maior, principalmente na parte artística, mas você pode sim utilizar. As universidades americanas oferecem bolsas para quem já está cursando uma graduação. Eu vou até, né, separar aqui. Pensando em bolsa, pessoal, as faculdades americanas disponibilizam muito mais bolsas do que as britânicas, tá? O Reino Unido é um país onde as bolsas são extremamente limitadas e pelo nosso histórico aqui, geralmente não muito generosas. Tá? Então, para quem está mirando em bolsa, eu olharia com bastante cautela para o Reino Unido se o orçamento que você está planejado está muito distante do valor daquela faculdade. Nos Estados Unidos, a gente já teve casos, sim, de bolsas para quem já está fazendo graduação, mas é importante entender que tem universidades que vão priorizar bolsas para alunos calouros. Tá? Tem algumas que avaliam da mesma forma, mas tem alguns que priorizam alunos calouros. Então é importante entender aqui. Como funcionam as cartas de recomendação? Em geral, pessoal, as faculdades vão pedir 2 ou 3 cartas. O comum é que seja uma ou duas cartas de professor e uma de coordenador da escola. Geralmente, os professores, é importante que o professor aborde, né, sobre o aluno dentro de sala de aulas, exemplos pessoais, e o coordenador, né, abordar o ponto de vista do estudante do contexto mais macro na escola. Como estudante, acho que o seu principal papel é ser participativo, estabelecer bons vínculos com os professores. Quanto melhores eles te conhecerem, mais específicos eles conseguirem ser, né, nessas gerações, nessas cartas de recomendação, mais interessantes e autênticas elas ficam. O que é o gap year? Uma vez que você conclui o ensino médio, é você, ao invés de aplicar já naquele ciclo, se planejar com mais calma e aplicar no ano seguinte. Então, por exemplo, um aluno que vai se formar do terceiro ano agora, ao invés de aplicar no fim do ano para ingressar na metade do ano que vem, ele usa o ano de 2026 para se preparar, aplica no final de 2026 e entra em 2027. Em alguns casos, pode ser muito interessante. Por exemplo, um aluno que quer mirar num determinado tipo de universidade, mas não decidiu mais de última hora e, poxa, não teve tempo para se preparar para fazer o SAT ou para se envolver com extracurricular. O ano do gap year pode ser super importante para você conseguir atingir esse ponto. Tem que tomar cuidado também, que eu já vi aluno querendo fazer gap year porque não passou em determinada universidade, mas quando a gente foi avaliar, poxa, mas você não passou porque as suas notas do ensino médio não eram boas o suficiente, você não vai conseguir correr atrás disso no gap year, né? Mas é um caminho que pode ser muito útil para alguns estudantes, né? Quais universidades na Europa, a Luísa perguntou, disponibilizam bolsa de 100% para arquitetura? Luísa, falando mais do curso de arquitetura na Europa, eu acho que as melhores opções aqui de faculdades mais acessíveis, provavelmente nas faculdades públicas da Itália, que tem cursos em inglês, como o Politécnico de Milano, acho que o Politécnico de Torino também. Eu não sei se eles disponibilizam bolsa de 100%, mas eu sei que lá o custo é mais acessível. Qual que é o grande ponto de arquitetura na Europa? E aí até trazendo de onde a gente atua, né? O nosso foco principal são justamente nas faculdades que têm opções de cursos em inglês,
porém, para a arquitetura é um pouco mais limitado, né? E aí, quando você sai do Reino Unido, torna essa parte mais competitiva aqui. Então, realmente, eu não, no nosso histórico aqui das faculdades que a gente conhece, domina o processo, eu não me lembro de alguém que teve bolsa de 100% para arquitetura na Europa. Alice, é possível conseguir uma bolsa completa no Reino Unido ou na Alemanha? Como eu falei, Alice, Reino Unido, né, muito, bem seletivo para conseguir bolsa. Na Alemanha, eu sei que as faculdades públicas de lá, muitas delas são gratuitas para quem, para os estudantes, principalmente se você domina o idioma local. Tá? Como o nosso foco na Alemanha, e muitas das regiões da Europa está mais direcionado para as faculdades que têm cursos em inglês, e aí no caso, a Alemanha são as privadas, eu não tive, né, também mais nenhum caso de aluno de bolsa completa. Até para dizer para vocês, pessoal, das faculdades que a gente atua, bolsa completa, onde a gente teve mais casos, Estados Unidos e faculdade no Canadá. Uhum. Europa, geralmente as principais oportunidades estão nas faculdades públicas, e aí vai ser mais na questão, né, do orçamento ser mais baixo na universidade. Como eu falei das faculdades da Alemanha, eu sei que tem algumas das públicas que é gratuita para quem é aprovado. Faculdades italianas também, que têm custos mais acessíveis. Né? Uma pergunta aqui anônima: quais são as melhores faculdades canadenses para quem está visando, né, engenharia da computação? Universidade de Toronto, UBC, McGill, Waterloo, né, uma faculdade que tem uma área bem forte de exatas e de engenharia. Mas assim, pessoal, sempre quando alguém me pergunta quais são as melhores faculdades, né, acho que é importante trazer, depende muito do seu perfil, porque, poxa, às vezes se pode ser uma faculdade muito boa, mas você precisa de bolsa, ela não oferece bolsa, putz, aí não vai ser muito boa para você. Então, muito importante entender, né, o perfil do aluno para ver se aquela faculdade, além de boa academicamente, se enquadra no que você almeja. Tá? Muitas dúvidas, muito legal de ver essa participação de vocês. Caso a gente não tenha mais nenhuma dúvida, pessoal, eu queria muito agradecer, né? Tem muita gente conectada aqui, com uma hora, né, de... Ah, chegou mais uma questão, uma pergunta aqui da Cristina. Na Europa, tem curso de medicina em inglês? Sim, Cristina, existem sim algumas opções de curso em inglês. Eu sei que na Itália tem algumas universidades que tem inglês, obviamente no Reino Unido. Para quem tem cidadania europeia, tem o curso diferenciado. Aí tem que olhar muito caso a caso. Normalmente, Cristina, nas faculdades públicas vai ter. Nas privadas, tem algumas que tem algumas que não. Normalmente, em privada, quando tem, não é uma diferença tão grande quanto são nas públicas. A Júlia perguntou também como funciona, né, a área de medicina nas faculdades. Varia um pouquinho de país para país, Júlia. Nas faculdades, americanas e canadenses, o curso de medicina é de pós-graduação. E nas faculdades na Europa já é um curso de graduação. Aí tem muito essa questão de curso em inglês, não é todo país que vai ter universidade, que vai ter opção de curso em inglês. Aqui eu deixo um convite para vocês, pessoal, entrem na nossa página aqui de eventos. Tem um evento específico que a gente, inclusive eu que fiz sobre área de saúde no exterior, onde a gente vai bem a fundo em cada uma dessas possibilidades. Recentemente a gente fez uma entrevista também com a Luísa Carra, que passou em medicina nos Estados Unidos. Tá na nossa página de eventos, se vocês olharem lá na aba de entrevista, tá? Então tem bastante coisa que a gente já fez sobre medicina. Que perguntaram também, como eu falei, o curso de medicina nos Estados Unidos é um curso de pós-graduação, então você passa pelos 4 anos de graduação. Você pode até se formar, né? Você pode, então, você se forma em outras áreas, geralmente os alunos acabam fazendo biomedicina, biologia e química, áreas correlatas, e aí você passa por um novo processo seletivo para ingressar na med school. O que a gente tem visto bastante, pessoal, são alunos que aqui no Brasil iam fazer medicina, e que estão indo para o exterior, Estados Unidos, Canadá, pensando em medicina, mas também muito aberto a outras áreas da saúde. Então, por exemplo, a gente tem uma aluna a Gabriela foi pensando em fazer medicina, se formou em neurociência aplicada e microbiologia. Hoje ela trabalha em um dos maiores laboratórios da indústria farmacêutica do mundo. Tá super bem, tá há 3 anos no mercado de trabalho, e aí o que motivou ela a ir para outras áreas é justamente poder ingressar mais cedo, e já está sendo super bem remunerada. Então existem outras áreas, né, relacionadas à saúde, tecnologia, estão sendo cada vez mais procuradas no exterior e que vale se informar sobre o assunto. A Manuela Serra me perguntou se a homologação do ensino médio
faz só no terceiro ano para estudar na Espanha? Manuela, eu tenho quase certeza que sim, que é só, né, quando você já está no terceiro ano, mas manda uma mensagem aqui pra gente para eu confirmar com a nossa equipe de applications. A gente tem as orientadoras de application que cuida só dessa parte, e aí eu consigo só ter certeza dessa informação aqui com eles, mas quase certeza que sim, seria lá no terceiro ano. Tá? Bom, pessoal, queria, né, muito agradecer aqui a participação de todos. Né? Muito obrigado por participarem aqui, né, da nossa enquete, por estarem, né, presentes aqui até essa hora, mais de uma hora de evento. Foi um grande prazer estar com vocês. Espero vê-los aqui nos próximos eventos. Como eu falei, marque uma conversa aí com a gente. Acho que pode ajudar bastante, né, nessa decisão de vocês. Foi um prazer, uma boa noite. Nos vemos nos próximos eventos. Tchau, tchau. Muito obrigado.